Olá, pessoal! Então, continuando aí, né, o nosso conteúdo de qualidade, segurança, meio ambiente e saúde no trabalho, vamos falar agora sobre os equipamentos de proteção. Então, vocês já entenderam o histórico da segurança, a legislação, eu mencionei para vocês sobre a CLT e as normas regulamentadoras, e agora a gente vai ver alguns dispositivos dentro das normas regulamentadoras. E um deles são os equipamentos de proteção. Então, a própria norma regulamentadora, ela obriga a utilização destes equipamentos de proteção, tanto coletiva quanto individual, a fim de evitar acidentes de trabalho ou minimizar o impacto de possíveis acidentes, tá bom? Gente, então vamos lá. O que são equipamentos de proteção coletiva? São equipamentos que devem ser fornecidos pela empresa com o objetivo de proteger os trabalhadores dos riscos fornecidos pelo ambiente de trabalho, de maneira coletiva. Então, o EPC ele vai ser utilizado por 2 ou mais trabalhadores, tá? Esses equipamentos são instalados no posto de trabalho, podendo ser fixos ou móveis, e, diferente dos equipamentos de proteção individual, fornecem proteção a mais de um trabalhador ao mesmo tempo, como, por exemplo, o guarda-corpo na beira de um edifício para evitar a queda em altura. Também temos o exemplo do andaime na indústria da construção civil, né, que é considerado um EPC, pois ele é utilizado por 2 ou mais trabalhadores, tá bom? Então, o equipamento de proteção coletiva, ele vai ser fornecido pela empresa. É o empregador que vai instalar, né, esses equipamentos a fim de evitar os acidentes de trabalho. Então, pessoal, é responsabilidade da empresa quanto ao uso do EPC. Minimização e controle dos fatores de risco com a adoção de medidas de proteção coletiva. A ANR deixa bem claro que é de responsabilidade do empregador minimizar os fatores de riscos com a utilização desses equipamentos coletivos, né? Além do que está disposto na ANR, existem outras normas que abordam a obrigatoriedade da utilização desses equipamentos. Na NR4, na NR9 também tem itens que expressam a obrigatoriedade do empregador de implementar os equipamentos de proteção coletiva. Bom, sobre os equipamentos de proteção individual, nós temos a NR6 que dispõe sobre a obrigatoriedade, né, da utilização dos EPIs. O que é o conceito de EPI, de acordo com a NR6? É todo dispositivo ou produto de uso individual utilizado pelo trabalhador, destinado à proteção de riscos suscetíveis de ameaçar a segurança e a saúde no trabalho. Então, pessoal, a gente fala dispositivo ou produto porque tem um creme protetor muito utilizado na indústria da construção civil, que é considerado também EPI. Por isso que a gente fala que é todo dispositivo ou produto. Aqui a gente tem fotos de alguns dispositivos: capacete, protetor auricular de inserção, protetor auricular tipo concha, cinto de segurança contra queda em altura, luvas, óculos de proteção, calçados. Então, todos esses equipamentos são de uso individual, né? O que a gente chama de EPI. E esses EPIs, eles têm que ser fornecidos gratuitamente. Então, a empresa que vai fornecer o EPI, tá? Se ele foi extraviado, se ele foi danificado, a empresa tem que substituir esse equipamento. É importante que o colaborador utilize, faça a conservação do EPI, né? E é um equipamento que ele não vai eliminar o risco de acidente, mas ele vai minimizar o impacto do acidente, né? O equipamento de proteção individual, ele serve para poder minimizar esse impacto. Então, pessoal, a NR6 traz as obrigatoriedades do empregador e do empregado com relação ao EPI. Então, eu costumo falar que é uma via de mão dupla. Da mesma forma que o empregador
ele tem as suas obrigatoriedades, o empregado também tem que cumprir com as normas, tá? Quais são as responsabilidades do empregador quanto ao uso do EPI? Adquirir o EPI adequado ao risco de cada atividade. Então, é o empregador que vai adquirir, é o empregador que vai comprar esses equipamentos e fornecer de forma gratuita, né? Exigir seu uso. Então, a empresa ela tem que fiscalizar se o colaborador está usando, ela tem que exigir o uso do equipamento. Fornecer ao trabalhador somente o aprovado pelo órgão nacional competente em matéria de segurança e saúde no trabalho. Então, não é qualquer EPI, tem que ser aquele EPI aprovado, né, pelo órgão competente. Orientar e treinar o trabalhador sobre o uso adequado, guarda e conservação do equipamento. Então, por exemplo, a gente tem o cinto de segurança para trabalho em altura. É um EPI de difícil utilização. O empregado ele tem que receber um treinamento para saber utilizar de forma adequada esse equipamento. Então, não basta só entregar o EPI para o trabalhador, tem que orientar e treinar para ele saber realmente fazer a utilização. É de obrigatoriedade também da empresa substituir imediatamente o EPI quando ele for danificado ou extraviado. Então, se tem algum defeito, se o EPI sumiu, qualquer outra intercorrência, a empresa tem que substituir. Responsabilizar-se pela higienização e manutenção periódica e comunicar ao MTE qualquer irregularidade observada, tá? Também a obrigatoriedade da empresa registrar o fornecimento ao trabalhador. Então, se o empregador ele entregou o EPI, ele tem que ter um controle, né, para registrar aí a entrega desses equipamentos, beleza? Vamos ver, então, quais são as responsabilidades do empregado. O empregado, ele tem que usar o EPI utilizando somente para a finalidade a que se destina. Então, ele não vai ficar brincando com o equipamento, utilizando para outras finalidades, né? Responsabilizar-se pela guarda e conservação do EPI. Então, o empregado ele tem que guardar e conservar o equipamento para ele poder utilizar no dia seguinte. Comunicar ao empregador qualquer alteração que o torne impróprio para o uso, até mesmo para ser substituído, né, esse equipamento, e cumprir as determinações do empregador sobre o uso adequado. Então, a NR6 ela deixa bem claro quais são as obrigatoriedades da empresa e quais são as obrigatoriedades do empregado com relação ao uso do EPI. Aí, pessoal, a gente tem aqui a classificação de riscos, que é muito interessante, né? Essa classificação de riscos, ela serve para a gente entender quais são os riscos que podem acometer aí o trabalhador no seu ambiente de trabalho, né? E para a gente entender o mapa de riscos, né? Então, toda empresa tem que elaborar um mapa. Nesse mapa vai estar escrito os setores, né, com uma representação gráfica dos setores da empresa e os riscos que o trabalhador está exposto ali naquele setor, beleza? Então, esses riscos ocupacionais, eles são padronizados. A gente tem o risco físico, que é representado pela cor verde, né? O que é esse risco físico? Às vezes a gente confunde com o físico do trabalhador, mas não, é o ambiente físico. Então, é ruído, vibração, radiação ionizante, né, que é o raio-x, radiação não ionizante, que a gente tem como, por exemplo, radiação solar, frio, calor, pressões anormais e umidade. Então, esses riscos que estão no ambiente físico são classificados como risco físico, representado pela cor verde. Bom, o outro grupo é o risco químico. Os riscos químicos, eles são representados pela cor vermelha. E aí a gente tem como exemplo poeira, essa poeira pode ser mineral e não mineral, fumos metálicos, né? Neblinas, névoas, gases, vapores, substâncias ou compostos químicos em geral. No grupo 3, a gente tem os riscos biológicos, que são representados pela cor marrom. São vírus, bactérias, protozoários, fungos, parasitas, bacilos.
Então, normalmente, esses riscos biológicos a gente encontra mais em setores que fazem prestação de serviços de saúde, como, por exemplo, laboratórios de análises clínicas, hospitais, clínicas odontológicas, né? Mas, inclusive, a gente tem uma proibição na NR24 sobre o uso de toalhas coletivas. Então, um vírus ele pode estar presente em qualquer ambiente de trabalho. Inclusive, por isso, temos essa proibição da utilização de toalhas coletivas, né? O ambiente de trabalho também pode ser um local de transmissão de doenças. Qualquer ambiente de trabalho, né? No grupo 4, a gente tem os riscos ergonômicos, aí sim fala-se do físico do colaborador, né? Então, é representado pela cor amarela. Quais são esses agentes de riscos ergonômicos? Esforço físico intenso, levantamento e transporte manual de peso, exigência de postura inadequada, controle rígido de produtividade, imposição de ritmos excessivos, trabalhos em turnos diurno e noturno, jornada de trabalho prolongada, monotonia e repetitividade, qualquer outra situação que causa estresse físico ou psíquico no trabalhador, tá? Então a gente chama de riscos ergonômicos. E no grupo azul, né, representado pela cor azul, a gente tem os riscos de acidentes, arranjo físico inadequado, máquinas e equipamentos sem proteção, ferramentas inadequadas, iluminação inadequada, eletricidade, né, que pode causar um choque elétrico. Então, essa classificação de riscos, gente, ela é padronizada, tá? Vamos pensar aqui nas consequências desses riscos. Primeiro, no grupo verde, né, que são os riscos físicos, o ruído, ele pode causar surdez, né, que a gente chama de perda auditiva. Então, a vibração pode causar dores osteomusculares. Todos esses riscos, eles têm uma consequência na saúde do trabalhador. Por isso que a gente pensa nas ações corretivas para evitar esse tipo de adoecimento, tá? Os riscos químicos podem provocar dermatite, problemas respiratórios. Os riscos biológicos podem provocar doenças infectocontagiosas, né? Os riscos ergonômicos podem provocar dores, estresse, problemas psíquicos em geral, né? Dores osteomusculares. Até mesmo, né, se for mais grave, tendinite, bursite, que são doenças que passam a ser doenças crônicas, né, relacionadas aí ao movimento repetitivo. E os riscos de acidentes podem causar fraturas, queimaduras, pode causar também lesões, né, de uma forma geral. Então, pessoal, aqui a gente traz os conceitos, né, de agentes físicos, químicos e biológicos. Os agentes físicos são as diversas formas de energia, como eu expliquei para vocês, ruído, vibração. Os agentes químicos são substâncias, compostos ou produtos, né? E os agentes biológicos são bactérias, fungos, bacilos. Essa classificação, ela encontra-se na NR9, tá? Que se chama Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, que é o PPRA. Então, dentro da NR9 a gente tem essa definição aí de riscos ambientais. Os riscos ambientais existentes nos ambientes de trabalho, que em função de sua natureza, concentração ou intensidade, são capazes de causar danos à saúde do trabalhador. Então, para a gente saber se esse risco ele vai causar um dano, uma perda auditiva, né, um problema, uma doença no trabalhador, a gente avalia a concentração e a intensidade do risco, tá? Até mesmo para adotar a utilização de equipamentos que minimizem aí o impacto desses agentes. O objetivo da avaliação da exposição é determinar a magnitude, frequência e duração da exposição dos trabalhadores a um agente de risco e agir preventivamente na fonte geradora destes riscos. Então, pessoal, sempre que é identificado que existe um risco no ambiente de trabalho, é necessário avaliar a concentração desse risco,
como eu falei anteriormente, a intensidade e a concentração desse risco, tá? Então, essa avaliação, ela pode ser qualitativa ou quantitativa. Geralmente são realizadas para estimar a exposição dos trabalhadores aos riscos ambientais, a fim de obter informações para proteger ou mensurar a eficiência das medidas de controle. Então, se eu tenho um risco, esse risco está acima do limite de tolerância ou acima do nível de ação, eu tenho que controlar esse risco. Então, a gente tem uma hierarquia das medidas de controle. Primeiro, se possível, eliminar o risco. Se não for possível eliminar o risco, reduzir o risco e controlar o risco residual. Por que eu falo isso para vocês? Um exemplo, se eu tenho um ambiente de trabalho que tem um risco, né, de choque elétrico, a primeira ação que eu vou adotar não é entregar equipamento de proteção individual, é buscar eliminar esse risco. Se não for possível eliminar totalmente o risco, aí sim eu vou pensar em outras medidas, como, por exemplo, sinalização e utilização dos EPIs, tá? Como eu falei para vocês, a avaliação ela pode ser qualitativa ou quantitativa. Então, o que é a avaliação qualitativa? Que a gente tem aí a qualificação. É qualificar um risco, né, verificando a sua existência e concluir que ele está ali presente, que existe o risco, né, e que esse risco ele pode trazer uma consequência, né, para o trabalhador. E quantificar o risco é verificar qual a quantidade está presente, né, no ambiente de trabalho. Então, se eu vou quantificar o ruído, eu vou verificar o nível de decibéis, né, que tem ali naquele ambiente de trabalho, tá? Exemplo, numa sala de compressores de uma fábrica, foi detectado risco físico por meio de ruído. Logo, o risco presente foi qualificado como sendo ruído e a gente vai quantificar o nível de decibéis, né, desse ruído ali presente. A partir desse resultado, eu poderei adotar a medida de controle mais adequada para a situação, né? O enclausuramento da máquina ou a utilização dos protetores auriculares. Bom, pessoal, então a gente tem limites de tolerância, né? O risco, ele pode ser avaliado por meio dos equipamentos, né? São vários equipamentos de medição de riscos, como, por exemplo, o dosímetro de ruído, né, que vai avaliar a quantidade de ruído no ambiente de trabalho, o amperímetro, que avalia o nível, né, de tensão ali da eletricidade. Então, esses equipamentos de medição, eles vão nos passar um resultado, e a partir desse resultado, a gente vai adotar as medidas de controle adequadas, tá? O que é o limite de tolerância? É a intensidade ou concentração máxima relacionada com a natureza e o tempo de exposição aos riscos ambientais, que não causará dano à saúde da maioria dos trabalhadores expostos durante a sua vida laboral. Então, eu tenho um limite de tolerância, a qual o trabalhador vai poder estar exposto a esse risco. A partir desse limite, já tem que ser adotadas medidas corretivas, porque senão o trabalhador exposto a essa situação vai ter um certo adoecimento. Então, pessoal, como eu havia falado lá atrás, o mapa de riscos é uma representação gráfica da empresa. Então, eu vou separar todos os setores, né, e vou identificar os riscos que tem em cada setor. Esse risco ele pode ser classificado como pequeno, médio ou grande. E o mapa de risco ele tem que estar exposto na empresa para todos os colaboradores terem ciência do que se trata, de qual risco que tem ali naquele setor, tá? Então, vamos ler aí um pouco sobre o mapa de riscos. O mapa de riscos ocupacionais é uma representação gráfica dos riscos existentes em cada um dos diversos locais de trabalho dentro de uma empresa e visa reunir dados para a geração de diagnósticos, viabilização da troca de informações entre os trabalhadores, bem como incentiva a sua participação nas atividades de precaução. Então, o mapa de risco ele vai estar exposto ali e o colaborador ele vai poder ver e entender quais os riscos existem ali no local.
Aqui a gente tem um exemplo de um mapa de riscos, né, do EBSER, que é um hospital. Então, a gente tem um mapa de riscos do centro cirúrgico. A gente está vendo aí as salas, né, depósito, temos vários setores. Então, cada setor ele tem a representação, né, do risco, conforme aquelas cores que eu falei para vocês anteriormente, tá bom? Então, só para vocês entenderem, embaixo a gente tem a legenda: risco ergonômico amarelo, risco químico vermelho, risco biológico marrom, risco físico verde e risco de acidente azul. Então, onde eu identificar cada um desses riscos? Eu vou inserir essas cores por meio dos círculos. Se for um risco leve, é um círculo pequeno; se for um risco médio, é um círculo médio; e se for um risco considerado, aí a gente vai colocar um círculo maior. Então, pessoal, perigo e risco de exposição. Perigo é diferente de risco, né? Então, a gente tem um conceito de perigo e a gente tem um conceito de risco. O que é perigo? É qualquer elemento potencialmente causador de danos, como, por exemplo, um leão em seu habitat natural. Então, ali a gente tem um perigo, né? Se eu tenho uma máquina, um equipamento que pode causar um acidente de trabalho, ali eu tenho uma situação de perigo. Já o risco é a possibilidade elevada ou reduzida de alguém sofrer danos provocados pelo perigo. Então, o que é o risco? É a possibilidade de um colaborador se acidentar com a utilização daquela máquina ou daquele equipamento, tá? Se eu tenho só uma máquina, né, ou um maquinário, por exemplo, uma serra circular sem a coifa protetora, ali eu tenho perigo. Se eu exponho o trabalhador para utilizar essa serra circular sem equipamentos de proteção, sem a coifa protetora, ali eu tenho risco. Então, aqui são só algumas fotos para representar para vocês os agentes químicos, né? São agentes ambientais que podem causar doenças, problemas respiratórios, são produtos químicos em geral. Os agentes físicos, eles se encontram no ambiente físico, como vibração, ruído, exposição solar. Os agentes biológicos, né, são vírus, bactérias, fungos, protozoários. Os agentes de acidentes são as possibilidades, né, de queda em altura, de choque elétrico. E os agentes ergonômicos está relacionado à postura, ao esforço físico do colaborador. Tranquilo, pessoal? Então, espero que vocês tenham entendido sobre a classificação de riscos e os equipamentos de proteção, tá? E logo mais a gente vai falar de prevenção e combate a incêndio, que é um assunto muito interessante também.